Fala, amigos! Pela primeira vez, com 23 jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior, a seleção brasileira treinou visando o duelo do próximo sábado contra a equipe do México, que será disputado no Texas, nos Estados Unidos. A base da nossa seleção é Orlando, onde, inclusive, a equipe fará treinos na quarta e na quinta. Depois da atividade de quinta-feira, a equipe pega um voo até o estado do Texas, onde na sexta-feira realiza uma última atividade de reconhecimento no palco do jogo, quando aí sim o Dorival Júnior vai bater o martelo de qual será o time titular da seleção brasileira para esse primeiro jogo na preparação para a Copa América, que para a equipe do Dorival começa no dia 24 de junho. Essa foi a primeira atividade da segunda semana de treinamentos. A equipe já tinha treinado 4 vezes, mas com apenas 17 jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior, já que 18 estavam apresentados, mas o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, não podia sequer treinar com bola no gramado em virtude de uma lesão no ombro, mas nessa atividade de hoje, pela primeira vez, o Dorival pôde trabalhar com 23 atletas. Os 18 que já estavam apresentados, inclusive o Gabriel Magalhães, que deu um passo importante no seu processo de recuperação. Ele trabalhou dentro do gramado com bola, mas de maneira limitada. Como assim, Marcelo? O Gabriel Magalhães, ele não podia ter impacto, dividida de ombro a ombro, de maneira alguma. Então a orientação para os jogadores que estavam ao redor do Gabriel Magalhães é evitar duelos, evitar divididas com o zagueiro da seleção brasileira para que ele possa seguir naturalmente o seu trabalho de recuperação visando um pleno estabelecimento da sua forma física até o início da Copa América. Então o Gabriel Magalhães iniciou esse trabalho de transição no gramado, ainda é precoce afirmar que ele estará à disposição para o jogo de sábado, porque depende da evolução do jogador a partir do momento também que o trabalho com contato for liberado. Aí sim o martelo será batido durante essa semana, se ele inclusive será relacionado ou não para o jogo de sábado contra o México ou seguirá no departamento médico, né? Já nesse processo de recuperação, de finalização, né? Quando o cara começa o trabalho de campo-bola, é o último processo, é o último estágio, é a última parte do trabalho de recuperação do jogador. Então, a expectativa é alta para que em breve o Gabriel Magalhães possa ser relacionado por uma partida com a equipe da seleção brasileira. Outros 5 jogadores fizeram também a sua primeira atividade, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Um deles, o Endrick, atleta que se despediu do Palmeiras, que inclusive, guarde essa informação, vestirá a camisa 9 da seleção brasileira e já já a gente vai falar sobre esse assunto. Além do Endrick, o lateral esquerdo Guilherme Arana, da equipe do Atlético Mineiro, volante Ederson, da Atalanta, e os goleiros Bento, do Atlético Paranaense, e também o Rafael, da equipe do São Paulo, estiveram trabalhando sem limitações com o técnico Dorival Júnior. Então, 23 jogadores já presentes, 22 trabalhando sem limitações, numa atividade que foi dividida em algumas partes pelo técnico Dorival. Na primeira, aberta pela imprensa, ele fez um trabalho de ativação, já visando uma movimentação. É bem interessante a gente firmar esse aspecto. Mesmo os trabalhos de ativação sob o comando do técnico Dorival Júnior, eles não são trabalhos apenas daquele aquecimento bobo. Geralmente, claro que o aquecimento é importante, mas eu me refiro ao fato de sempre ter um fundo de alguma ideia que vai ser aplicada para os jogadores. É sempre um desafio para um treinador que está iniciando o seu trabalho fazer o cognitivo virar intuitivo. Então o jogador ele vai assimilando aquele processo até que ele não precise pensar muito para realizar os comandos dentro do gramado que o treinador pede. Apesar de que o Dorival é um cara que dá muita liberdade e o foco dele nesse trabalho de seleção brasileira é fazer com que os jogadores tenham preservadas boas partes das características daquilo que eles apresentam em seus clubes. Porque é nos clubes que eles passam uma parte do ano. Na seleção brasileira, a cada 2 anos você se reúne no meio do ano durante 40, 45 dias. E no resto do calendário você se reúne 5 vezes por ano
durante 10 dias. Então, o que o jogador está mais acostumado é fazer aquilo que ele rotineiramente faz no clube. Então, a ideia do técnico Dorival Júnior é trazer, por exemplo, os conceitos que o Vinícius Júnior põe em prática no Real Madrid do Ancelotti, os conceitos que o Andrés Pereira coloca no Fulham, que o Paquetá coloca no West Ham, que o Guilherme Arana coloca na equipe do Galo. E assim o desafio, misturar esse caldeirão, misturar essa panela. E aí entra o trabalho do treinador, fazer da liga dentro de campo conceitos tão diferentes, né? Porque uma coisa é o trabalho do Ancelotti, outra coisa é o trabalho do Abel lá no Palmeiras. Então você pega o que há de melhor do desempenho desses atletas nos seus clubes e traz isso para a seleção brasileira. Então, no primeiro momento, uma ativação inicial. Num segundo momento, ainda aberto para a imprensa, o técnico Dorival Júnior dividiu os 20 jogadores de linha em 2 blocos de 10. Uma parte fazia um trabalho de um campo extremamente reduzido, 5 contra 5. Foi um trabalho muito interessante, porque a comissão técnica do Seteiro, do Juan, do Lucas Silvestre, que são os auxiliares imediatos do técnico Dorival Júnior, colocaram 4 golzinhos. Aí numa atividade que parece até lúdica, você coloca 5 contra 5 num campo extremamente reduzido e quando surge o comando da comissão técnica, você tem que buscar imediatamente um gol determinado. Então, é um trabalho que visa tomada de decisão rápida, já que quem tá defendendo tem que bloquear esse gol e quem tá atacando tem que buscar fazer o mais rápido possível nesse gol. E pode mudar a todo tempo. São indicações que a comissão técnica vai suscitando para os atletas justamente para levar os jogadores a ter uma tomada de decisão sob pressão, sob uma marcação, pressão e, ao mesmo tempo, suscitar a troca de passes em velocidade. Dorival quer isso para a seleção. Uma seleção que troque passes em velocidade. E no outro grupo, que estava separado, as duas equipes, né, divididas, elas tiveram a oportunidade de trabalhar tanto nesse trabalho de campo reduzido, tanto num trabalho de movimentação extremamente interessante. Porque uma outra premissa do técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira é fazer triangulações na entrada da grande área e permitir que os pontas da seleção, eles façam infiltrações dentro do setor inimigo, principalmente entre o lateral e o zagueiro adversário. É uma região do limbo, né? Uma região que gera dúvida. Geralmente as equipes que jogam em linha de 4, quando você vai infiltrar entre o lateral e o zagueiro, você muitas vezes acaba gerando uma dúvida no time adversário de quem é que vai na bola, quem é que vai ocupar o espaço. Então essa foi a ideia do técnico Dorival Júnior, trabalhar essa movimentação para a definição da entrada da grande área, mas também de infiltração. Dorival quer meias que se aproximem da grande área do adversário, meias. Douglas tem capacidade para isso, Andrés tem capacidade para isso, bom chute fora da grande área, principalmente Douglas e Andrés Pereira, mas João Gomes e Bruno Guimarães também têm essa qualidade. Aliás, são 4 atletas que qualquer um, pelo menos no meu entendimento, mas também no entendimento do Dorival Júnior, que forem escalados no time titular, podem dar conta do recado na seleção. Então ele quer meias que se aproximem da grande área adversária e pontas, como se chama, de desequilibrantes, né? Mas que infiltre a grande área e gerem dúvidas no sistema adversário. Então, quando o ponto ele fecha para a grande área e o lateral e o zagueiro estão em dúvida, às vezes vão até 2. É matemática, vai sobrar alguém. Pode ser o Andrés, pode ser o DG, pode ser o Bruno Guimarães. É bem interessante acompanhar esse trabalho de movimentação do Dorival. E aí acabou o milho, acabou a pipoca, né? O Dorival também não vai abrir o jogo todo. Depois desse trabalho de movimentação, câmeras desligadas. Bye, bye. Para a imprensa, o Dorival pregou sigilo no momento tático da atividade. Dorival Júnior entende que é importante resguardar os atletas da seleção brasileira. Ele não abriu sequer uma atividade tática, uma atividade de bola parada, uma atividade sequer de treino de pênaltis, desde que ele chegou à seleção. O máximo que a imprensa pôde acompanhar foram movimentações, trabalhos em campo reduzido, mas nem mesmo a distribuição do colete para a definição do time titular o Dorival gosta de abrir para a imprensa. Pelo menos é essa a metodologia. E por que isso? Ainda está muito no início do trabalho. O Dorival ele quer ter
a possibilidade de, na intimidade, me permitam chamar assim, com os atletas, poder passar todas as instruções sem ter observadores. Então, muitas vezes, a gente acompanha nos treinos da seleção brasileira, presença de empresários. Não tem presença de empresários. Presença de amigos. Não pode presença de amigos. Presença de familiares. Não pode. O máximo é a imprensa acessando uma parte da atividade e tá bom, tá beleza. O Dorival entende que é importante manter o sigilo, manter o ambiente fechado, para que ele possa ter a liberdade com os jogadores num curto período para recuperar o tempo perdido em que a seleção brasileira não teve planejamento no ano de 2023. Então foi bem bacana todas as movimentações, todas as tomadas de decisão e a maneira qual o técnico Dorival Júnior tem regido a seleção brasileira nesse ainda início, né? São os primeiros passos. É o início de caminhada sob a diretoria do novo técnico da seleção Dorival Júnior. Vamos ouvir o Endrick. O Endrick vai ser o camisa 9 da seleção brasileira. Ele se apresentou na segunda-feira à noite, já treinou, já foi a campo junto do Guilherme Arana, do Ederson, do Rafael, do Bento, que são as novidades vindas do futebol brasileiro, o Atalanta da Europa. E o Endrick, que é um menino cercado de expectativas, vai muito em breve se juntar ao Real Madrid do Vini, do Rodrigo, do Éder Militão. E ele fala sobre essa expectativa para jogar a primeira Copa América dele. Ele que marcou contra a Inglaterra, marcou contra a Espanha no mês de março e agora espera também fazer uma grande Copa América. Fico muito feliz, né, de ser a minha primeira Copa América, primeiro campeonato oficial, né, pela seleção brasileira. E vamos tentar conquistar esse título e treinar bastante. Sabemos que tem bastante seleções de alto escalão, então vai ser um campeonato muito difícil, mas não vai faltar garra e dedicação para poder conquistar esse título. Cara, para ser sincero, eu não vejo essas coisas de o que eu posso bater de recorde, ou se eu posso ser o garoto mais novo a fazer gol, a marcar ou a jogar uma Copa América. Eu procuro mesmo ajudar a seleção, ajudar toda a comissão, ajudar todo o elenco, todas as pessoas que estão conosco, né, no dia a dia. E eu procuro fazer isso, né? E agradeço muito a Deus por ter marcado 2 gols, né, nos 2 primeiros jogos da era Dorival, e espero continuar marcando para poder ajudar a seleção e, se não for fazendo gol, ajudando em alguma coisa. Pô, é muito lindo, né, Orlando. Creio que vai ser um campeonato maravilhoso, onde nós vamos visitar várias cidades e espero que nós possamos fazer uma grande Copa América. Eu fui uma vez, né? Fui na Disney de Paris. Foi maravilhoso, onde eu pude ir junto com a minha família. E espero quando a gente tiver algum dia de folga, algum dia livre, que eu possa me divertir bastante na Disney. E fico muito feliz de estar aqui nos Estados Unidos. Todo mundo na minha família se emocionou, né? No começo do jogo, onde eu vi o mosaico com a minha foto. E fiquei muito feliz, fiquei muito contente, porque eu tenho muita gratidão ao Palmeiras e espero que eles possam fazer uma grande temporada, e estarei torcendo por eles. E estou indo realizar um sonho e espero que Deus esteja comigo. Tá aí, portanto, o Endrick, que muita gente tem me perguntado se o fato dele vestir a camisa número 9 significa que ele vai ser titular da seleção. Primeiro, porque o Endrick é o escolhido para vestir a 9? Porque ele é o centroavante mais experiente da seleção brasileira em tempos de caso. Marcelo, você tá maluco? Não. O Gabriel Jesus não foi convocado, o Richarlison não foi convocado por conta de uma lesão, o Matheus Cunha não foi convocado, o Firmino já passou o ciclo dele, o Pedro não foi convocado. Nenhum atacante que vinha sendo utilizado no ciclo da Copa do Mundo de 2018 e da Copa do Mundo de 2022, e quando eu digo atacante, estou me referindo mais especificamente à posição do centroavante, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. Então, o 9 ou seria o Endrick ou seria o Evanilson. Então, isso não é demérito nenhum ao Endrick que eu vou falar não, tá, torcedor? É só para explicar uma dúvida que muita gente tem me levantado. O fato do Endrick vestir a 9 significa que ele vai se titular? Não. Quem foi o 9 na data FIFA do mês de março? Richarlison. Quantos jogos ele começou? Nenhum.
O jogo contra a Inglaterra, ele nem mesmo saiu do banco de reservas da seleção brasileira. Então, é claro que um centroavante geralmente é o dono da 9. Mas o fato do 9 ser o Endrick não significa que ele vai ser titular e também não significa que ele vai estar no banco. O Dorival ele faz questão de manter a competitividade da seleção brasileira acesa. Ele faz questão de manter a competitividade interna muito alta. Então ele não vai definir com 4 dias de antecedência um jogo quem vai ser o titular. Ele vai deixar uma pulga na orelha atrás de todo mundo, para que todo mundo treine com a mesma motivação, para que todo mundo treine pensando, cara, eu posso ser titular, eu posso ser utilizado. Então, esse é o objetivo do Dorival. Ele já está esboçando uma formação, para você que acompanha aqui o canal da Litoral News sabe que muito provavelmente a seleção brasileira vai entrar em campo num 4-3-3, mas que a grande dúvida é, joga com 9 ou joga com falso 9? Contra a equipe da Inglaterra e da Espanha, o Dorival Júnior jogou com falso 9. A trinca de atacante nas primeiras etapas dos 2 jogos tinha Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Então ainda é uma incógnita. O Dorival, na data FIFA de março, ele tinha dito que queria ter muito cuidado com o Endrick para não antecipar processos e não colocar o garoto na fogueira. É claro que o próprio fato dele já estar na seleção brasileira, já estar vendido no Real Madrid, mostra que o próprio menino que está prestes a fazer 18 anos é um menino precoce. E isso é um elogio para o garoto que está de saída do Palmeiras para a equipe do Real. Mas o Dorival quer tomar todo o cuidado do mundo para que a largada não seja queimada. E a partir das próximas 3 atividades que ele vai ter junto aos jogadores da seleção, ele vai definir o time titular. Aliás, uma informação extremamente importante. Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão são aguardados ainda na manhã desta quarta-feira. Ou seja, a expectativa é que eles treinem com a seleção brasileira e já estejam à disposição para o jogo contra o México no próximo sábado. Chegando a tempo, a expectativa é que eles já façam um trabalho regenerativo e participem de pelo menos 2 atividades no campo bola. Participem pelo menos de 2 sessões de atividade com o técnico Dorival Júnior no gramado. Repito, seleção brasileira ainda treina em Orlando na quarta, também em Orlando na quinta. Depois do treino de quinta, pega o avião para o Texas, faz um último treino no College Station, onde vai enfrentar a equipe do México e no sábado, aí sim, enfrenta a equipe mexicana. E no final desse nosso bate-papo, nesse nosso boletim informativo, acompanhando as imagens dessa primeira atividade do Dorival Júnior com 23 atletas à disposição, eu te faço uma pergunta. Endrick, camisa 9 da seleção, entra no seu time titular? Merece essa oportunidade? A gente está vivendo uma necessidade de um 9 para chamar de nosso. A verdade é que nenhum 9 ainda conseguiu, pelo menos nesses últimos 10 anos, dá para dizer assim, dizer eu sou o 9 da seleção brasileira. Desde a Copa do Mundo de 2014, é uma carência que a nossa seleção brasileira tem. O Gabriel Jesus viveu grandes momentos, o Richarlison viveu grandes momentos com a camisa da seleção, mas nenhum teve aquela construção de cair nas graças e ser aquele cara incontestável. Se eu falar que o Richarlison merece ser titular, eu sei que tem um monte de gente que não vai gostar. Se eu falar que o Gabriel Jesus merecia uma chance, eu sei que tem um monte de gente que não vai gostar. Então, tem tempo que a gente não tem um 9 incontestável. É claro que o sarrafo é muito alto. A comparação vai ser com os grandes nomes da história do futebol brasileiro. Eu não vou nem citar nomes, porque não precisa. Mas vocês acham que o Endrick vai ser esse 9 para tomar conta dessa camisa da seleção brasileira? Deixe aí nos comentários. Eu conto com o seu like, eu conto com a sua inscrição, conto com a sua participação. E ativa o sininho, hein, porque estamos atentos. Assim que o Vinícius Júnior chegar, junto do Éder, junto do Rodrigo, a gente vai trazer aqui no canal da Litoral News. Eu sou o Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial na caminhada rumo ao Hexa e também em busca da 10ª taça da Copa América.